Do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família hoje e sempre, amém? Bom, amigos, é um prazer estar aqui junto com vocês. Eu quero agradecer pela oportunidade, pela igreja abrir as portas para me receber durante esses dias, agradecer ao pastor Renan e à família também pelo convite. E eu espero que a gente cresça aqui juntos durante essa mini semana. Estaremos até quarta-feira tratando sobre temas bastante atuais e muito relevantes para a nossa trajetória rumo ao céu, enfrentando também vários desafios que temos enfrentado aqui neste mundo, no nosso país, ao nosso redor. Bom, como o pastor já me apresentou, sou Jefferson Araújo. Eu preciso dizer, apesar de saber que ao longo da semana muitas pessoas vão me chamar de pastor, mas eu não sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho esse ministério nas redes sociais. Neste ano, no mês de novembro, nós vamos completar 10 anos de trabalho, mas é um ministério voluntário, é um ministério ao qual eu me dedico, produzindo conteúdo nas redes, mas eu digo que as redes sociais são só a vitrine do ministério. Meu trabalho é realmente visitando as igrejas, pregando, e graças a Deus o ministério tem crescido. Lá no Insta, na verdade nas 3 redes sociais, nós temos aí cerca de 300 mil seguidores, mais ou menos, Insta, Facebook e YouTube, e no Insta alcançamos aí a marca de 2 milhões de visualizações em publicações por mês, pela graça de Deus. Então, para quem não conhece, siga os trabalhos que tenho produzido aí nas redes e ore por essa semana de forma especial. Os assuntos que a gente vai tratar, assim, adiantando para vocês, o tema de hoje é como viver enquanto Jesus não vem. Amanhã, os últimos libertos, e eu gostaria muito, de forma especial, de ver os jovens aqui na igreja. O tema de amanhã é bastante voltado para a juventude cristã, não só adventista. Segunda-feira, a família nos últimos dias. Na terça-feira, a última segurança. E na quarta-feira, a última verdade presente. Você deve ter notado que eu insisti na palavra último, e é justamente porque eu acredito que nós vivemos possivelmente nos últimos dias da história desse mundo. Então nós vamos tomar muitos assuntos ligados ao tempo do fim, mas com uma pegada um pouco diferente daquela que você está acostumado. Antes da gente começar, eu queria apresentar um projeto que eu estou envolvido junto com a Igreja Adventista de Portugal. Deus já me deu a oportunidade de pregar lá na Europa algumas vezes, e eu tenho alguns amigos por lá que me convidaram para participar de um projeto em conexão com a TV Novo Tempo de Portugal. E eu queria pedir ao pessoal da transmissão, por gentileza, que colocassem um trailer do projeto, e em seguida eu vou rapidinho falar desse trabalho para vocês. Pode colocar, por favor, o trailer. Do impacto da Bíblia na vida de Zwingli. Com cerca de 20 anos, Zwingli foi introduzido ao pensamento crítico e ao estudo rigoroso dos textos bíblicos. A Alemanha, influenciada pela mensagem. A segunda temporada ainda seria disponibilizada em breve. No entanto, ela já está disponível. Mas o que é esse projeto? Nós estamos gravando uma série baseada no livro O Grande Conflito. Então, um amigo meu de lá de Portugal, que é um empresário, ele decidiu dedicar uma parte da renda dele para transformar o livro O Grande Conflito em uma série audiovisual. Então nós estamos pegando cada capítulo do livro e gravando um episódio contando as histórias a partir dos lugares de onde elas aconteceram. Então são 42 capítulos, portanto essa série será de 42 episódios, divididas em 4 temporadas. Nós já gravamos 3,
As 2 primeiras já estão disponíveis e a última, se Deus permitir, eu vou com a minha esposa aí nos meses de julho, agosto e setembro para os Estados Unidos e para a Europa para gravarmos os 15 últimos episódios da série. Ela já está passando na TV Novo Tempo de Portugal. Aqui no Brasil, nós ainda estamos em contato com a Novo Tempo, mas eu acredito que ela será transmitida na TV também, mas por enquanto, para quem quiser já assistir, ela está disponível no canal do meu amigo que se chama Fé e Evidências. Também está no canal da TV Novo Tempo de Portugal, mas eu acredito que lá vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade de encontrar, eles ainda não organizaram em playlist, enfim. Canal Fé e Evidências, entrem lá, aproveite hoje o sábado à tarde e assista alguns episódios da série, eu acho que vocês vão gostar muito aí desse material, tá bom? E ajude a gente a divulgar. Daqui a algumas semanas, eu creio, a 3ª temporada já vai estar disponível também. Bom, sem mais delongas, eu quero convidá-los então, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 29, para o tema de hoje, Jeremias, capítulo 29. Vamos começar a leitura no verso 1, e antes da gente ler, feche os seus olhos assim como você está e vamos orar. Soberano e eterno Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o nome do Senhor e agradecemos a Ti pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, de sermos abençoados e cuidados pelo Senhor ao longo de mais uma semana e podermos chegar neste que é o momento mais importante do sábado. E não é por causa de mim, mas é apesar de mim, Senhor. Apesar de eu ser um pecador, apesar de tudo aquilo que há de humano na minha vida, apesar dos meus defeitos, das minhas limitações, este momento é o momento mais importante, mais sagrado do sábado, porque é a hora na qual a palavra do Senhor será aberta, será lida, será exposta, pregada diante da igreja. E eu reconheço, ó Deus, a minha incapacidade, Senhor. Todas as vezes que ministro a Tua palavra, eu reconheço a necessidade que tenho de Ti. E sei que cada pessoa que aqui está não veio para assistir um grande espetáculo, uma grande apresentação, atrás de um grande orador. Nós estamos aqui ansiando por uma palavra que transforme, uma palavra que produza vida, mudanças na vida de cada um de nós. É por isso que eu me coloco diante do Senhor, pedindo que aqui no púlpito dessa igreja, que eu diminua e que Jesus Cristo cresça através da pregação da Tua palavra. Eu sei que a igreja ouvirá a minha voz, mas a minha oração é para que as palavras sejam as palavras do Senhor. Por isso eu quero entregar essa igreja em Tuas mãos e pedir que o Senhor use a minha vida para a Tua glória e para que haja crescimento, que haja fortalecimento, que haja exortação, que haja consolo, que haja esperança e, acima de tudo, que haja transformação. Eu peço ao Senhor, fala conosco, é o meu desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 1 até o 13. Começamos a leitura no verso 1. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi enviada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias,
os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Saltem comigo agora para o versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Apenas até aí. O texto que nós acabamos de ler nos leva precisamente para o período final da história da monarquia do povo de Deus. Nós sabemos que a monarquia de Israel foi dividida em dois períodos. O primeiro deles com a morte do rei Salomão, e então, a partir do momento em que Israel foi dividido em dois reinos, onde um deles é o reino do norte, ou reino de Israel, cuja capital era a cidade de Samaria, habitado por 10 das 12 tribos de Jacó, e que foi destruído por volta do ano 722 a.C. O reino do sul, por sua vez, que é o reino de Judá, cuja capital era a cidade de Jerusalém, habitado por 2 das 12 tribos de Jacó, foi conquistado por Nabucodonosor no ano 605 a.C. E foi conquistado porque num primeiro momento não foi destruído. No entanto, esse reino teve um período ali de misericórdia, onde Daniel e os seus amigos foram levados cativos à Babilônia. Os jovens mais inteligentes, mais proeminentes, mais destacados do reino de Judá foram levados como escravos para a Babilônia. Só que o reino de Judá ainda foi preservado. No entanto, no ano de 597 a.C., o rei de Judá se rebelou contra Nabucodonosor, razão pela qual os caldeus voltaram à Babilônia, reconquistaram Babilônia e agora sim destruíram os muros e o templo do rei Salomão. E nesta ocasião, um grupo de mais ou menos 50 mil pessoas foram levados cativos para a Babilônia. E neste grupo havia mulheres, havia homens habilidosos, artesãos, pessoas que também eram inteligentes, que foram levados em cativeiro. E isso gerou um problema para o povo de Deus. Entendendo que eles voltariam rapidamente para Jerusalém, ou seja, que o cativeiro babilônico passaria rapidamente, eles não queriam viver a vida que Deus os criou para viver na Babilônia. Isso pode parecer meio estranho, mas a verdade é que apesar do povo de Deus estar em uma terra de cativeiro, ou seja, não era a terra deles, não era Jerusalém, eles não foram criados para viver na Babilônia. No entanto, apesar disso, Deus tinha projetos de vida para eles na Babilônia. E sabe o que acontecia? O povo de Deus não queria trabalhar na Babilônia, não queria desenvolver-se intelectualmente na Babilônia, não queriam estudar ali, não queriam constituir famílias ali, de tal maneira que eles pensavam que voltariam rapidamente para Jerusalém. Existe um salmo, inclusive, falando sobre isso.
O Salmo 137, para quem já leu, vai lembrar do conteúdo, conta a história do povo de Deus na Babilônia. A Bíblia diz que eles chegaram ali e se assentaram às margens dos rios da Babilônia, possivelmente ou o rio Tigre ou o rio Eufrates, e eles disseram que penduraram os instrumentos musicais nas árvores, nos salgueiros que existiam na Babilônia. Sabe por quê? Porque os caldeus chegavam para eles e diziam assim: onde está aquele povo? O povo judeu, que é um povo feliz, um povo que tem contentamento, razão de viver. Pequeno parênteses aqui. Geralmente a gente desenvolve na igreja um estereótipo do judeu que é totalmente equivocado. Nós achamos que os judeus são um povo, ou é um povo carrancudo, um povo rabugento, um povo muito sério, e não. O judeu, nos tempos bíblicos, era um povo feliz, um povo que tinha ocasiões sociais de festividades no calendário judaico. É verdade que nas festividades havia também momentos de solenidade, mas também tinham festas, tinham celebrações, porque eles tinham sentido de vida, eles tinham alegria de viver. E lá na Babilônia, os caldeus olhavam para eles e diziam: cadê esse povo? E eles respondiam: sabe como? Como nós podemos cantar os cânticos do Senhor ou de Sião, estando em terra estrangeira? Ou seja, eles não queriam viver a vida que Deus os criou para viver ali. E para acentuar o problema, havia ainda um grupo de falsos profetas que chegava para o povo de Deus na Babilônia e dizia assim: não se preocupem, vocês não precisam estudar, não precisam trabalhar, não precisam constituir família, porque Deus virá rapidamente e os levará de volta para Jerusalém. Isso não era verdade. Nós sabemos que o cativeiro babilônico duraria quanto tempo? Lembram? 70 anos, isso é muito tempo. É tempo suficiente para você praticamente desenvolver uma outra geração. Então, nesse contexto, Deus chama o profeta Jeremias e envia, preste atenção, uma carta orientando o seu povo sobre como eles deveriam viver enquanto estivessem na terra do seu cativeiro. Tudo bem, irmão Jefferson? Eu acho que eu já entendi mais ou menos a história, o contexto. Esse é o contexto. E tudo isso aconteceu no reino de Judá. Mas o que isso significa para mim, para nós, que vivemos nos dias de hoje? Aliás, eu preciso que você me ajude aqui com uma questão. Quantos de vocês acreditam de todo o coração que muito provavelmente em nossa geração nós veremos Jesus vindo nas nuvens dos céus em poder e grande glória? Digam um amém aí bem forte. Amém, eu acredito nisso também. E é por isso que eu dediquei a minha vida ao ministério. Aliás, eu não falei para vocês, né? Porque alguns talvez tenham pensado: tá, mas se você não é pastor, como você vive? Eu vivo de ofertas. Já há 10 anos tenho vivido assim, dessa maneira. E Deus me sustenta dessa forma no ministério. Porque creio nisso. Mas sejamos sinceros. O pastor Roberto Rabelo, primeiro orador da Voz da Profecia aqui no Brasil, acreditava que Jesus voltaria na sua geração. E a verdade é que o pastor Roberto já descansou. Talvez alguns dos seus descendentes também já tenham descansado. E nós, adventistas do sétimo dia, estamos há 180 anos anunciando a promessa da vinda de Jesus. E ele ainda não veio. E eu não quero frustrar vocês. Eu acredito que Jesus está voltando. Mas a minha pergunta aqui hoje de manhã, que é o título do sermão, é: como eu devo viver enquanto Jesus não vem? E eu vou sair do óbvio. Porque o óbvio seria eu parar aqui diante de vocês e dizer que eu devo viver enquanto Jesus não vem, orando, estudando a Bíblia e pregando. A gente repete isso quase que com frequência dentro da igreja, porque isso é o óbvio.
Mas nós vamos sair do óbvio e nós vamos olhar para a carta que Deus enviou através de Jeremias, ensinando o seu povo como eles deveriam viver na terra do seu cativeiro. E se ninguém nunca disse isso para você de maneira bem clara e transparente, eu digo: como eu devo viver nesta Babilônia chamada Brasília, Brasil, planeta Terra? Como eu devo viver no século 21 nesta Babilônia enquanto Jesus não vem nas nuvens dos céus? E a gente vai tentar responder essa pergunta olhando para a carta de Jeremias. Por isso eu peço a você que não feche a sua Bíblia ou não desconecte aí o seu celular da palavra de Deus, porque nós vamos voltar ao texto que é a base da mensagem dessa manhã. Então vamos à primeira lição que vamos extrair do texto. Volte comigo para o versículo 1 de Jeremias capítulo 29, que é de onde nós vamos extrair a primeira lição. Jeremias capítulo 29, versículo 1. O texto diz assim, ó: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Apenas até aí. Primeira lição que extraímos aqui do texto: este mundo, nas condições em que ele se encontra hoje, não é o destino final da sua vida. Nós somos cativos aqui, nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem aqui nesse mundo. Há um hino do Inário Adventista do Sétimo Dia que diz assim, ó: sou peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais. Porque nós entendemos que o mundo, apesar de ser bom, de ter muita coisa boa e positiva, apesar do pecado, mas nas condições em que se encontra hoje, não é o destino final da nossa vida. Nós somos peregrinos aqui. E esse é um alerta importante. Aliás, muitas vezes nós como igreja, e eu vejo isso muito presente aqui no Brasil hoje, nos preocupamos com aquilo que consideramos serem os grandes e terríveis pecados da sociedade. E a gente tem que estar atento a isso sim. Porém, preste atenção às palavras de Jesus. Jesus disse que quando ele viesse, pessoas estariam casando, dando-se em casamento, plantando e edificando. Pergunto: essas 4 coisas que eu mencionei, que Jesus menciona, alguma delas é pecado? Não. É pecado alguma delas? Por que Jesus então faz o alerta? Sabe por quê? A advertência de Jesus é a seguinte: igreja, tenha muito cuidado. Cuidado para não deixar que as coisas boas da vida ocupem o lugar daquelas que são essenciais. Este é o alerta de Jesus. Sabe por quê? Porque pecado, o diabo ele não cria nada, igreja. Isso é uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi. Eu não lembro se foi o C.S. Lewis ou se foi o Tolkien que falaram sobre isso, mas eles dizem que o mal não cria absolutamente nada, e isso é verdade. O diabo não é capaz de criar nada, mesmo o pecado nada mais é do que a perversão das coisas boas que Deus criou. Veja comigo, quem criou o sexo? Quem criou o sexo? Foi Deus. O sexo é bom, o sexo é abençoado por Deus, ao menos dentro das condições que Ele estabeleceu. Mas quem foi que desenvolveu o que a gente chama de imoralidade sexual? É o diabo, que nada mais é do que a perversão de algo bom que Deus fez. Pergunto: comer é bom, sim ou não? Quem que foi que criou a comida? Quem que foi que criou as nossas papilas gustativas? Não foi Deus? Deus poderia ter criado tudo sem graça, tudo preto e branco, sem sabor, mas Deus criou sabores, Deus criou as cores, porque Deus se alegra quando vê os seus filhos comendo e se satisfazendo com o que Ele fez. Mas quem foi que desenvolveu o que a Bíblia chama de intemperança? Quem foi?
o diabo. Ou seja, o pecado nada mais é do que a perversão das coisas boas que Deus criou. Portanto, a advertência de Jesus é: cuidado. Cuidado para que você, vivendo nesse mundo, nessa Babilônia, ao experimentar as coisas boas que Deus criou para a gente viver, e eu acho que a igreja, nós como igreja estamos ultrapassando esses paradigmas. Eu lembro na década de 90, década de 80, nós vivíamos ainda um cristianismo muito proibitivo, que não se podia fazer nada. Nós estamos avançando e progredindo um pouco nisso, só que hoje nós corremos um outro risco. O risco de, ao vivermos a vida aqui, criarmos tantas raízes aqui nesse mundo, que já não prestamos atenção de que aqui nós somos apenas peregrinos. Essa é a primeira advertência. Sabe quem que para mim é o grande exemplo na Bíblia de alguém que conseguia viver e trafegar entre esses dois mundos de maneira espetacular? Aliás, esse tema não é novo. Se nós voltamos para a história da igreja primitiva, na época ainda dos apóstolos e daquilo que chamamos de os pais da igreja, vocês verão que o grande dilema da igreja já naquela época era entender a relação do cristão com a cultura contemporânea, do aqui e do porvir. Agostinho de Hipona, ele se aprofundou tanto nisso, apesar de eu não concordar totalmente com a visão dele, que ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, onde ele fazia um contraste entre o reino de Deus e a cidade dos seres humanos, porque os cristãos entendiam naquela época que o grande desafio da igreja é entender a nossa relação com a cultura. E muitas vezes a gente mergulha nela profundamente, enquanto outros se afastam dela completamente. São os dois extremos com os quais o diabo tenta trabalhar dentro da igreja. Mas para mim o profeta Daniel é um dos grandes exemplos de alguém que soube compreender esses dois mundos. Porque a Bíblia diz que Daniel trabalhava na Babilônia. Daniel era um jovem político destacado na Babilônia, que viveu uma vida ilibada, com uma conduta incorruptível, e foi um dos trabalhadores mais espetaculares que a Babilônia viveu naquela época. Só que 3 vezes ao dia, este jovem que vivia a sua vida na Babilônia, abria a janela da sua casa e orava dirigido para onde? Vocês lembram? Para Jerusalém, porque Daniel entendia que apesar dos pés dele estarem em Babilônia, o coração dele deveria estar aonde, igreja? Em Jerusalém. Ou seja, primeira lição que extraímos daqui do texto: você está no mundo, mas você não é um cidadão do mundo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, de tal maneira que a sua cidadania é o reino dos céus, e louvado seja o Senhor por isso. Essa é a primeira lição. Só que agora, para equilibrar a primeira lição, nós vamos para a segunda. E talvez seja, não sei se é a primeira vez, que eu sei que o pastor Renan também gosta desse tema, mas provavelmente você tem escutado pouco sobre isso no púlpito da igreja adventista. Versículo 5, Jeremias capítulo 29, vamos à segunda lição. Verso 5, o texto diz assim: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Qual que é a lição que nós extraímos daqui do texto agora? A lição é a seguinte: produzam cultura aí na Babilônia. Espera lá, irmão Jefferson, eu li o texto. E o texto não está falando nada de cultura. O texto está falando de plantar, o texto está falando de edificar, mas a palavra cultura não está presente no texto. De onde você tirou esse raciocínio? Sabe de onde? Existem alguns teólogos que acreditam que antes do que a gente chama de mandato evangelístico de Deus, que está em Mateus capítulo 28, Deus deu lá no Gênesis algo que eles chamam de mandato cultural. E o que é esse negócio de mandato cultural? Vocês lembram quando Deus chegou para Adão e Eva no Éden e disse assim: olha, eu quero que vocês plantem e que vocês cultivem o solo? Lembram disso? Foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva e para a humanidade no Éden.
Agora, olha a palavra que eu acabei de usar aqui. Cultivar. Te lembra que palavra que nós já usamos aqui no sermão há pouco? Cultura. Sabe por quê? Porque cultura tem a ver com cultivo. E cultivar é derivado da palavra cultura. Aliás, agricultura também é derivado da palavra cultura. De tal maneira que quando Deus diz, plantem na Babilônia, edifiquem na Babilônia, Deus está dando ao seu povo que vive na Babilônia o que nós chamamos de mandato cultural. Ou seja, eu quero que vocês produzam cultura aí. Se criação é aquilo que Deus faz, cultura é o que nós fazemos com a criação de Deus. Eu vou te explicar isso na prática. Por exemplo, Deus criou pontes? Não. Deus não criou asfaltos, Deus não criou tecnologias, Deus criou a matéria-prima e Ele deu aos seres humanos a ordem de pegar a matéria-prima que Ele criou e nós produzirmos coisas boas na sociedade. Por exemplo, Deus não criou instrumentos musicais, mas Deus nos ordenou pegar a madeira, pegar o aço, pegar a matéria-prima que Ele produziu, criou, e nós fazermos coisas boas com tudo isso. Isto é produzir cultura. E por que isso é tão importante? Porque hoje, aqui no Brasil e no Ocidente, muito provavelmente nós estejamos vivendo em um dos momentos mais críticos que muitos têm chamado de guerra cultural que está acontecendo nesta nação. De acordo com os dados do IBGE, os mais recentes, mais de 72% da população brasileira é cristã, mas mesmo vivendo em uma nação cristã, você sabia que o Brasil é o segundo país mais promíscuo que existe no mundo? Eu vi um dado recente dizendo que para cada brasileiro ele se relaciona, ou ela, com 9 parceiros sexuais. Você sabia que os índices de divórcio e traição dentro da igreja são praticamente os mesmos índices de divórcio e traição fora da igreja? Você sabia que dentro da igreja está cheio de cristão estelionatário, mentiroso, cristãos que vivem completamente alheios e contrários aos princípios da palavra de Deus? Como é possível o Brasil hoje ser um país tão violento, tão corrupto e tão imoral, sendo que 70% da população é cristã? Sabe por quê? Porque nós estamos no meio de uma guerra cultural. E essa guerra está permeando e penetrando cada esfera da sociedade. E a igreja está assistindo isso, eu não diria nem de braços cruzados, porque nós estamos deixando que essa cultura caída e ímpia afete o nosso dia a dia de igreja. Eu não tenho tempo de entrar em todas as áreas aqui, vou citar só um exemplo para vocês. A área da música, por exemplo. O Brasil é um país que tem músicos extraordinários. Eu venho de uma cidade, Curitiba, onde a praça central da cidade, do centro de Curitiba, recebe o nome de um dos maiores músicos do Brasil, da história do Brasil, que é o Carlos Gomes. Só que o que nós hoje estamos exportando como cultura musical brasileira, sabe o que é? O funk. E não me interpretem mal, sou carioca. O funk corre dentro das minhas veias. Eu fui criado até os 9 anos de idade dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Para quem conhece, é a favela do Caju. Nasci naquele lugar. Aliás, eu dançava funk, inclusive. Para quem lembra aqui, na minha adolescência, lembra da época da Eguinha Pocotó e do Bonde do Tigrão? Lembra disso? Vocês estão dando risada, né? Vocês estão imaginando eu dançando funk, não é? Sejam sinceros. Tenham misericórdia de mim, por favor, tá bom? Hã? Só a palhinha? Misericórdia. Esse já morreu, foi enterrado já.
Mas amigos, eu lembro que lá na favela onde eu morava, na minha época, tinham alguns funks que a gente chamava de proibidão, que eram os funks com uma música imoral, violenta, cheio de palavrão. E sabe o que eu vejo hoje? O funk que na minha época era conhecido como proibidão é aquele que está tocando nas rádios, no YouTube e que nós estamos exportando como cultura musical brasileira. Eu me recordo que há alguns anos a cantora de funk mais famosa aqui do Brasil atingiu os trending topics mundiais com uma música chamada Envolver. E ela estava em primeiro lugar no Spotify. E muitos brasileiros, inclusive cristãos, vibrando no Twitter dizendo: nós alcançamos o topo. E aí eu tive a curiosidade de olhar a letra da música. Uma letra erotizante, uma letra imoral, que não tem objetivo nenhum, senão inclusive objetificar a mulher. Lamentável. Olha, eu lembro que na minha época tinha... Lembram do Claudinho e Bochecha? Acho que alguns aqui vão lembrar. Era uma época onde a gente ainda tinha, mesmo que alguns possam questionar a batida do funk, mas a música, a letra, era uma poesia. E o que está acontecendo hoje? Uma cultura caída está mergulhada em tudo aquilo que não presta e que é alheio aos valores de Deus. Eu vou citar uma segunda área aqui, a área da beleza. Inclusive esse é um sermão que eu ainda pretendo desenvolver um dia. Nós vivemos em um mundo que relativiza a beleza, onde as pessoas dizem que o belo, que o bonito é algo relativo, que a questão da beleza é uma questão de gosto pessoal. Mas não sei se você sabia, apesar do belo, da beleza, ter uma certa influência do gosto pessoal, mas a Bíblia tem sim padrões para o belo. Vocês já ouviram falar do Paris Fashion Week? Já? É um dos desfiles de moda, se não o desfile de moda mais famoso do mundo. Há alguns anos eu vi o desfile da marca da Balenciaga em uma das cerimônias da Paris Fashion Week. E para quem não sabe, a Balenciaga é uma marca de grife, muito famosa, caríssima. Sabe onde que... Agora me fugiu o nome. Quem desfila é o que mesmo? Modelo, obrigado. Vocês veem, né? Eu falo tão rápido que às vezes palavras simples me fogem da cabeça. Sabe onde que os modelos estavam desfilando? No meio, consequência do funk, o pastor disse ali, né? Queimou os meus neurônios. Sabe onde que os modelos estavam desfilando literalmente? No meio de um lixão. Vestidos de saco de lixo, cercados por um monte de lixo, andando no meio da lama, com roupas, não são rasgadas. Você às vezes vê, né, uma calça jeans com rasguinho aqui. Não, eram roupas velhas. Tênis que nem se eu usasse a minha vida inteira não ficaria naquele estado. Sabe por quê? Porque você vive em uma geração que relativiza a beleza. Pessoas que tentam fazer você... Aqui em Brasília, vocês têm na Catedral de Brasília, e eu tive o privilégio de gravar essa série lá em Roma, e estive no lugar onde está a La Pietà de Michelangelo. E aqui vocês têm a La Pietà, dentro da Catedral de Brasília, que é uma réplica perfeita, eu vi aqui na Catedral também. E pessoas tentam convencer você de que a La Pietà de Michelangelo, uma escultura extraordinária, é tão bela quanto qualquer coisa que é feita aqui em Brasília por tudo quanto é lado, por um dos arquitetos mais aclamados da nossa geração, que já é falecido na verdade. Sabe o que é isso? Relativização da beleza. Nós estamos no meio de uma guerra cultural. E no meio dessa guerra, Deus chega para a igreja e diz, sabe o que? Produza cultura. E deixa eu te explicar uma coisa. Deus não está mandando você produzir cultura dentro da igreja. O Brasil hoje talvez seja o país do mundo onde o cristianismo mais produz cultura que nós chamamos de cultura gospel. Não é sobre isso que eu estou falando. Aliás, recentemente eu vi
que já tinha até um empresário cristão aqui no Brasil, que abriu uma academia, onde você consegue treinar na academia só ao som de música gospel. Não é sobre isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando de nós cristãos sairmos daqui desse lugar e produzirmos cultura secular lá fora, fora das portas da igreja. Vou tentar ser um pouquinho mais claro com você. Olha só o que diz o autor do livro, A Visão Transformadora. Ele afirma aqui o seguinte: infelizmente, os cristãos têm sido seguidores da cultura ao invés de quê? Formadores da cultura. Deus nos chamou para isso também. Aliás, não dá tempo aqui de eu dizer, mas se você olhar para várias áreas da sociedade, para as artes, para a área da música, para a área da educação, da ciência, você verá que cristãos foram aqueles que influenciaram essas áreas. Você sabia que um dos maiores artistas que a Europa já produziu, chamado Rembrandt, era um cristão? E esse cara não pintava só quadro da Bíblia. Ele pintava quadros seculares, só que com valores cristãos. Você sabia que quando Beethoven escreveu a Nona Sinfonia, onde um trecho dela está dentro do inário, quem sabe qual que é o hino do inário que pega um trecho da Nona Sinfonia do Beethoven? Exatamente, Jubilosos. Vocês sabiam que o hino Jubilosos que a gente canta dentro da igreja, quando Beethoven escreveu, ele não escreveu para ser tocado dentro da igreja. Era um homem que, com valores cristãos, estava produzindo música tão enobrecedora, tão transcendental, que o ritmo dessa música, a melodia, ele foi tomado e trazido para dentro da igreja. Porque eles viviam em uma época onde a igreja produzia cultura. Eu poderia falar aqui, por exemplo, e isso vai surpreender muitos de vocês, eu sou descendente, eu sou negro, minha mãe é negra, eu tive uma avó que viveu na época da escravidão e foi escrava aqui no Brasil. Então, se eu pudesse usar, apesar de não concordar muito com esse negócio de politicamente correto, mas eu tenho meu lugar de fala aqui. Sabe o que eu vejo muitos jovens hoje fazendo? Que querem defender os direitos humanos dos negros, aderindo a movimentos que são completamente violentos e revolucionários, como Black Lives Matter, por exemplo. É um movimento que não tem nada a ver com a Bíblia. E muitos desses jovens não fazem ideia de quem foi um dos primeiros que na Europa influenciou o parlamento da Inglaterra a votar leis para abolir a escravidão. Sabe quem foi? Alguém aqui sabe qual é o fundador da igreja metodista? John Wesley. E John Wesley, como um cristão, foi aquele que mais influenciou a Inglaterra a votar leis para abolir a escravidão. E sabe o que muitos... Amanhã eu vou falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Eu queria até desafiar você a estar aqui. Nós hoje somos produtos da Revolução. E você foi ensinado na escola que o mundo que você vive só existe como é porque um bando de revolucionários lutou pelos direitos humanos. Isso é, em partes, verdade. Porque o mundo que você vive é fruto de cristãos que levaram a Bíblia a sério. Essa é a verdade. E eu vou provar isso para vocês aqui durante essa semana. Então, amigos, avançando aqui, um teólogo americano, no livro que é o Wayne Grudem, chamado Política Segundo a Bíblia, ele diz assim, olha que interessante: a influência cristã resultou em mudanças extraordinárias, como a abolição da escravidão, a ênfase sobre a alfabetização universal e sobre o livre acesso ao ensino, leis que protegem crianças, leis que protegem trabalhadores de indústrias e leis que protegem as mulheres de abusos, cristãos que influenciavam a sociedade. Martin Luther King viveu nessa época, e eu acho tão extraordinária a metáfora que ele usou. Ele chegou ao ponto de dizer assim: sabe qual que é o problema da igreja? Muitos cristãos se comportam como se fossem termômetros da sociedade, mas Deus não nos chamou para sermos termômetros, Deus nos chamou para sermos o termostato da sociedade. Sabe qual que é a diferença? O termômetro, ele só mede a temperatura, o termostato afeta a temperatura.
influencia a temperatura. Isso foi falado por Martin Luther King. Ou seja, produz a cultura. Eu sei que quando você olha aqui para Brasília, talvez assim como eu, você tem vergonha do cristianismo presente nesse lugar. Existe aqui no Congresso uma chamada bancada evangélica, sejamos sinceros, controlada pelos maiores falsos profetas que existem nesse país. E são uma vergonha. Aliás, em época de eleições, esses caras condenados por corrupção, lavagem de dinheiro e etc., vão para as igrejas tirar fotos para mostrar que são cristãos. Sabe para quê? Para enganar você. Essa é a verdade. Mas Jesus disse que nós, como cristãos, devemos penetrar nas entranhas da sociedade, tal qual o sal, igreja. Olha, eu me lembro, certa vez eu estava com um amigo meu no carro do meu cunhado, e o meu cunhado foi dar uma carona para esse meu amigo. Nós chegamos em casa, meu cunhado desceu do carro e o amigo desceu, mora ao nosso lado, morava. Só que ele tinha comprado um pouco de carne para dar para o seu cachorro. E ele acabou esquecendo essa carne dentro do carro do meu cunhado e meu cunhado não viu. E estava na época do verão, muito calor. Quando o meu cunhado abriu o carro no dia seguinte, e o carro estava com cheiro podre, porque a carne tinha apodrecido. A hora que ele abriu o pacote, estava cheio de vermes e bichos ali. E onde eu quero chegar com isso? Num mundo onde não havia geladeira para preservar a carne, o povo usava o quê? O sal. E aí Jesus pega essa metáfora espetacular e ele olha para você e ele diz: eu não criei você. Inclusive tem muita adventista que pensa assim, né? Não, nós temos que morar no campo, a gente tem que se afastar da sociedade. Irmãos, eu moro no campo, já desde 2008. Mas a mensagem da vida no campo não é uma mensagem que diz para você, irmã, viver como uma freira. Não é uma mensagem que diz para você, irmão, viver como um monge, afastado da sociedade, não. Jesus te chamou para penetrar nas entranhas da sociedade e através de uma vida santa, uma vida reta, uma vida incorrupta e honesta, nós impedirmos o avanço da corrupção em nome de Jesus e para a honra e glória de Deus. Amém. Certa vez chegaram para Martinho Lutero e fizeram uma pergunta para ele: Lutero, o que eu devo fazer para ser um bom cristão? Lutero descobriu que esse cara era um sapateiro. E ele disse assim: olha, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Eu fico imaginando se perguntassem isso para você hoje. Eu tenho certeza que você talvez responderia assim: ore mais, estude mais a Bíblia, frequente mais a igreja e tudo isso está certo. Mas Lutero quebrou um paradigma. Porque na época da Idade Média, a igreja medieval ensinava que o trabalho era algo pecaminoso, que a vida contemplativa dentro dos mosteiros, orando, jejuando, era mais santa do que a vida de um camponês. Sabe o que Lutero fez? Ele quebrou com isso. E sabe por quê? Já vamos acabar com alguns clichês que a gente tem dentro da igreja aqui. Tem pessoas que chegam para o pastor e chegam para mim e dizem assim: o irmão Jefferson e o pastor Renan trabalham para Deus em tempo integral. E quem disse que quem é um psicólogo, quem é um médico, quem é um coletor de lixo, quem é uma costureira, um engenheiro, quem disse que essas pessoas não trabalham para Deus em tempo integral? Sabe o que Lutero quis dizer? Presta atenção. Faça da sua vocação a missão da sua vida em nome do Senhor Jesus. Pegue o teu bisturi de médico, pegue a tua máquina de costureira, pega o teu giz de professor, ou a tua clínica, ou o teu escritório, ou seja lá o que for, coloque nas mãos de Deus e através da sua vida ordinária, Deus vai fazer coisas extraordinárias através de você em nome de Jesus. Foi isso que Lutero quis dizer. E é assim que a gente tem que entrar no meio da sociedade, igreja.
Deus não chamou todo mundo aqui para ser missionário, nesse sentido que a gente imagina, não. Deus te chamou para você usar sua vocação para a glória dEle, e para abençoar Brasília, para abençoar o seu bairro. Eu concluo esse trecho com uma declaração de Ellen White. Olha só o que ela vai dizer de maneira especial para os jovens. Querida juventude, qual que é o alvo e o propósito da vida de vocês? Vocês têm ambição de educar, de serem educados para poderem ter um nome e uma posição no mundo? Eu já imagino gente lendo isso daqui. Não, eu não. Tem pensamento que vocês não ousam exprimir, de poderem um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poderem assentar em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação. Em outras palavras, ela está perguntando assim: jovens, vocês querem ser desembargadores? Vocês querem ser juízes? Vocês querem ser deputados, legisladores? Vocês desejam ser filósofos, sociólogos, pessoas que moldem a sociedade? Desejam isso? Olha como ela vai responder: nada há de errado nessas aspirações. Podeis cada um de vós estabelecer um alvo. Não se contentem com realizações mesquinhas. Aspirem à altura e não poupem trabalho para alcançá-la. Que em nome de Jesus, Deus levante daqui de dentro dessa igreja jovens, adultos, homens e mulheres que façam da vocação da sua vida a missão da sua vida, trabalhando para a glória de Deus e para abençoar a sociedade em nome de Jesus. Amém. Deus precisa disso, igreja. Enquanto Ele não vem, Deus espera isso de nós aqui nessa Babilônia. Eu já me demorei muito nessa parte. Daria para a gente explorar muito mais ainda esse assunto. Mas vamos ao terceiro conselho. Esse daqui eu vou passar rapidinho por ele, e você vai entender por quê. O terceiro conselho está no versículo 6 de Jeremias 29. Leiam aí comigo. Jeremias 29, verso 6 diz assim: casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Primeira lição: nós somos cativos aqui. Esse mundo não é o nosso lar. Segunda lição: produza o que, igreja? Está muito fraquinho isso daí. Produza o que, igreja? Cultura. Terceira lição: fortaleça a sua família. Porque você está vivendo no meio de uma Babilônia, uma geração que está trabalhando para diluir os conceitos bíblicos de família. Sabe o que está acontecendo hoje? Homem não é mais homem, de acordo com a Bíblia. Mulher não se porta mais como mulher, de acordo com as Escrituras. Os filhos já não entendem mais o conceito do que significa a honra devida aos pais dentro de casa. E sabe o que acontece? Eu venho de uma igreja que nos últimos anos eu vi pessoas que eu amo, lares que eu admirava, 9 a 10 famílias destruídas dentro da minha igreja. E é isso que está acontecendo no cristianismo hoje. E sabe o que Deus diz aqui? Cuidado, escolha bem o seu cônjuge, veja com quem você vai se relacionar. Casem. Deus quer que a gente case. Casamento é bênção. Aliás, isso é um outro problema da sociedade. Essa semana eu publiquei, inclusive, lá no meu Insta, uma reflexão falando sobre casamento, que é a maior escola que nos ajuda a se preparar para o céu. E algumas dezenas de cristãos começaram a escrever lá dando risada, dizendo que casamento não presta, porque viveram desilusões matrimoniais e estão esquecendo, por essa sociedade de cultura caída, que casamento não é brincadeira, casamento não é projeto humano, casamento é projeto de quem? De Deus, irmãos. Casamento é projeto de Deus. E no meio dessa sociedade, dessa Babilônia, Deus vem para você e diz: fortaleça a tua família. Fortaleça. E eu não vou me demorar nisso daqui por uma razão. Porque esse assunto é tão sério
que nós vamos ocupar um dia inteiro dessa mini semana de oração só para falar sobre ele. O meu desejo é que você não faltasse nenhum dia da semana. Mas se você tiver que faltar um dia, que esse dia não seja segunda-feira. Porque na segunda-feira o assunto será a família nos últimos dias. E nós vamos tocar em alguns temas delicados aqui. Mas como o tema é sério, eu não vou me aprofundar nele agora. Mas o terceiro conselho é: fortaleça sua família. Eu poderia concluir o tema, mas eu não posso deixar de mencionar pelo menos mais um aqui, que talvez seja uma das coisas mais terríveis que nós estamos vendo acontecer dentro da igreja hoje, que é o quarto conselho. Vá comigo para o versículo 7. Versículo 7. Diz assim, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Olha aqui para mim agora, em nome de Jesus, deixa os teus preconceitos de lado e vamos deixar a palavra do Senhor falar conosco. Talvez hoje e já há alguns anos nós vivemos no momento político mais delicado da história do país. O Brasil está dividido, literalmente dividido. E o que mais me preocupa não é a polarização do meu país, mas é a divisão política penetrando dentro da igreja. Lares sendo destruídos por isso. Eu vi, acho que ontem, alguém postando no Twitter, dizendo que depois de alguns anos voltou a falar com a mãe, porque a mãe tinha uma opinião política diferente da dele. E esta situação entrou dentro da igreja. Pessoas hoje que acreditam que a esquerda, que o Lula, que o comunismo é a solução, enquanto outros que a direita, que o capitalismo, que o Bolsonaro é a solução. A igreja está dividida. Isso é triste, irmãos. E eu quero que a gente olhe para o texto agora. A Babilônia era uma democracia? Sim ou não? As pessoas podiam votar e escolher os líderes na Babilônia? Sim ou não, irmãos? Não. Se a gente pudesse usar uma linguagem histórica, a Babilônia seria mais parecida com um regime totalitário. O rei não mandava e os outros obedeciam. Quem não obedecia, acontecia o quê? Morria e acabou. O povo de Deus foi para a Babilônia, debaixo desse regime. E o que Deus mandou o povo fazer? Uma revolução? Ou Deus mandou o povo parar na frente dos quartéis generais, pedindo para os soldados saírem de lá e ajudarem eles a derrubar o regime? Foi isso que Deus mandou? Deus mandou o povo fazer o que, igreja? Orar. Ore pelos líderes da Babilônia. E eu sei que a gente não gosta disso, porque eu sei que para muitos dos que estão aqui, quem está na presidência hoje, você não gosta. E talvez se o Bolsonaro estivesse lá, para muitos aqui você não gosta, ou não gostaria. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos orar e respeitar as autoridades constituídas por quem? As autoridades constituídas por quem? Ok, mas aí alguns chegam para mim e dizem: haha, peguei você. Porque quem está lá não foi constituído por Deus. Quem está lá foi alvo de uma manobra por causa das urnas eletrônicas. Olha aqui para mim. É mesmo? Você acredita num Deus tão fraco, tão impotente, tão incapaz, que se ele não quisesse que outro estivesse lá, mesmo que alguns supostamente tentassem manipular as eleições, se Deus não quisesse que quem está lá estivesse lá, Deus não poderia ter reconduzido as coisas? Você acredita num Deus que é soberano, sim ou não? Sim. Então vamos olhar para o texto de novo. Quem foi que levou o povo de Deus para a Babilônia? Quem levou o povo para a Babilônia, igreja? Foi Deus? Vocês têm certeza disso? Certeza? Se eu perguntar de novo, ninguém mais vai responder. Vocês já perceberam? É sempre assim. A gente pergunta, aí vai diminuindo a voz assim, ó.
Se você olhar para o versículo 1, a Bíblia vai dizer que foi Nabucodonosor. Mas se você olhar para o versículo 7, a Bíblia diz que foi Deus. Foi Deus ou foi Nabucodonosor? Presta atenção. O que Deus quer nos ensinar com isso? O ser humano faz a história, mas é o Todo-Poderoso que está no controle da história deste mundo. Você vota em quem talvez melhor represente os seus valores, só que no final, Deus não quer que você confie em homens, em partidos e em ideologias. Deus quer que você confie de que o Todo-Poderoso está no controle deste país e do mundo, igreja. É como um maestro. Um maestro está diante de uma orquestra. Quem toca os instrumentos são os músicos, mas quem rege a orquestra é um maestro. E este é o nosso Deus. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Cristão, a esperança de um cristão não está na política. A esperança de um cristão está na volta do Senhor Jesus. E enquanto nós vivemos aqui, não interessa quem está no poder. Enquanto quem está lá não interfere diretamente nos seus valores, o seu dever é fazer o quê? O seu dever é fazer o quê? Orar e obedecer. E respeitar as autoridades. É isso que a Bíblia diz. Agora, quando alguma coisa acontecer que interfira nos meus princípios, a máxima é Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a lição. Que em nome de Jesus, nós sejamos um ponto de sensatez no meio dessa polarização política no nosso país. Ano que vem é ano de eleição, igreja. E quer que eu seja sincero com vocês? Eu evito falar isso às vezes dentro da igreja, mas eu preciso ser muito sincero. Sabe por que talvez Deus não permitiu que o candidato X, que muitos cristãos queriam que estivesse lá, sabe por que eu acredito que ele não está lá hoje? Sabe por quê? Porque a igreja evangélica e cristã brasileira estava, e muitos ainda estão, cometendo pecado de idolatria política dentro da igreja. E isso vale tanto para a direita quanto para a esquerda. Abra os seus olhos. Deus vai colocar a igreja debaixo da disciplina enquanto nós não entendermos que a nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos levantar novos bezerros de ouro, igreja. Tenha muito cuidado com isso. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, tem um livro do Timothy Keller chamado Deuses Falsos. E um capítulo inteiro desse livro, ele fala sobre o Deus da política. Eu sugiro a você que faça a leitura. Bom, vamos para a conclusão do tema. Nós vimos que, em primeiro lugar, nós somos cativos aqui. Vimos que, em segundo lugar, nós precisamos produzir o que aqui, igreja? Cultura. Vimos que, em terceiro lugar, devemos fortalecer as nossas famílias. E, em quarto lugar, Deus espera que sejamos bons cidadãos enquanto vivemos aqui. Eu só lembrei de uma citação para não me confundirem e acharem que, então tanto faz, eu voto em qualquer um, eu faço o que eu quiser. Grava essa frase aí no teu coração, porque você também é responsável e você deve ser um bom cidadão. Grava essa frase aí, Charles Spurgeon disse assim: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então, é a sua responsabilidade. Quinto e último conselho, e com esse a gente conclui a mensagem de hoje. Vá comigo para o versículo 11 de Jeremias 29. E aqui a gente conclui. Versículo 11. Eu aqui sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão
E me acharão quando me buscarem de todo o que, igreja? Posso ouvir um amém? Amém. Talvez esta seja uma das promessas mais bonitas da Bíblia. E a verdade é que se eu falo isso para uma família estruturada, essa família vai dizer amém. Se eu repito aquelas palavras para alguém que goza de boa saúde, essa pessoa vai olhar para mim e vai dizer amém. Se eu leio esse texto para alguém que tem um bom emprego, essa pessoa vai chegar para mim e vai dizer amém, irmão. Deus me abençoou de uma forma tão incrível que eu tenho certeza que Ele sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Mas esse não é o contexto, irmãos. Sabe para quem que Deus disse isso? Deus disse isso para um bando de escravos vivendo na Babilônia, com a casa deles destruída, com o templo onde eles adoravam queimado e arruinado. E Deus olhou para esse povo, sem pai, sem mãe, alguns castrados, como Daniel feito eunuco. Deus olhou para esse povo sofredor e disse: eu é que sei que pensamentos que tem a respeito de vocês. E é isso que significa buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração significa você chegar, ou Deus chegar para minha esposa. Quando no ano de 2020 nós estávamos planejando ter o nosso primeiro filho, 11 anos de casados. No mês de março, minha esposa estava tomando banho e sentiu um nódulo no seu seio. Mês de abril veio o diagnóstico: câncer de mama, desgraçando a minha casa, nos 2 seios. Minha esposa teve que fazer uma mastectomia radical, tirou os 2 seios, esvaziou tudo. E ela nunca vai poder. E eu, irmãos, quem me conhece sabe o quanto eu amo criança. E um dos sonhos que eu tinha era ver minha esposa amamentar. E esse sonho nunca vai se realizar na minha vida. E é para mim que Deus chega e diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você. É para alguém que está aqui dentro hoje, desempregado, talvez com uma doença autoimune, talvez com um diagnóstico que você não esperava, um relacionamento frustrado, talvez para alguém que esteja aqui, que tem vergonha de dizer o pai que tem dentro de casa ou a mãe que tem dentro de casa. É para você que Deus chega. E Ele diz: eu é que sei que pensamentos tem a respeito de você. E não é fácil, irmãos, não adianta. A gente tenta romantizar muitas vezes, fazer a vontade de Deus, mas eu descobri com a Bruna, com a minha esposa, a última oração que eu tive coragem de fazer quando a Bruna descobriu o câncer de mama foi: seja feita a tua vontade, porque eu não queria que a minha esposa morresse. Mas eu não sabia se essa era a vontade de Deus, e eu não tinha coragem de orar assim. E não adianta a gente romantizar, porque não é fácil. Guardar o sábado é fácil, dar o dízimo é moleza, irmãos. Virar vegetariano, fácil. Agora o mais difícil é você aprender, ainda que o céu caia sobre a sua cabeça, você continuar buscando a Deus de todo o seu coração. Isso é fé. E é assim que a história do povo de Deus, a carta termina. No meio dessa Babilônia caótica, de histórias de sofrimento, de dores, Deus chega para você que sofre, Deus chega para você decepcionado, Deus chega para você desiludido, Deus chega para você enfermo, Deus chega para você destruído. Eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês. Quem vai passar essa mini semana aqui com vocês? Eu não vou contar a história da enfermidade da minha esposa, mas eu quero compartilhar com vocês uma outra história da minha vida. É alguém que odiou a igreja adventista do 7º dia durante 10 anos. Eu era católico, conheci a Bruna, minha esposa hoje. Ela tinha 14 anos e eu 15, num curso de inglês. E o meu sogro e a minha sogra tinha sido excluída da igreja adventista há pouco tempo, porque ela se envolveu com um grupo de pessoas lá em Curitiba que não acreditava na Trindade. Dizia que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, e eu me envolvi com esse pessoal. Saí da igreja católica, comecei a namorar a Bruna, meu sogro ofereceu estudo bíblico para mim, eu entrei no movimento de cabeça, irmãos.
virei um dos líderes do movimento, virei pastor do movimento, cuidava de uma igreja lá em Curitiba, batizava pessoas, enfim. Aliás, aqui em Brasília, inclusive, Brasília tem uma história importante, tem uma participação importante no meu processo de conversão. A igreja do Guará, de maneira específica. E no ano de 2013, quando eu era um obreiro desse movimento, minha esposa estava arrumando as coisas em casa, e eu fiz uma proposta para ela: amor, vamos para uma escola missionária no México. Essa escola era criada por um ex-pastor da igreja adventista, e a gente gostava muito dele, ele falava muito de profecias e tal, só que eu achava que a Bruna não ia aceitar, porque a escola ficava no meio do deserto, irmãos. O deserto divisa com os Estados Unidos, no meio do nada. Só que a Bruna tinha o sonho de viajar para fora do país, e essa seria uma oportunidade, nossa primeira. E ela aceitou. E a gente preparou tudo, foi investido muito dinheiro, e esse Deus que é soberano começou a mexer a nossa vida sem a gente entender o que estava acontecendo. Mês de outubro, chegamos no aeroporto de Tijuana, no México. O diretor da escola foi buscar eu, a Bruna, e mais 3 jovens do Brasil que foram conosco para lá. Entramos no camburão, era uma van completamente fechada. Aqui no Brasil aquilo nunca poderia circular nas condições que estava. Nós entramos ali, sentamos, e o diretor começou a preparar a gente para aquilo que nós enfrentaríamos na escola. Não, porque lá é assim, vocês vão encontrar isso. E a gente ali ouvindo. 2h30 de viagem. Chegamos no meio do nada, era um povoado chamado Orros Negros. Era noite, a gente só ouvia o uivo dos coiotes ao fundo, irmãos. Não tinha luz elétrica, não dava para enxergar quase nada. Minha esposa queria tomar um banho. Uma viagem longa que a gente fez do Brasil até lá. E no local onde nós ficaríamos hospedados não tinha condições da gente tomar banho. Levaram a Bruna para um lugar, ela tomou o seu banho, pegaram a minha esposa e trouxeram de volta junto comigo. E nos levaram para o nosso local. Era um motorhome. Quando eles abriram a porta do motorhome e a minha esposa entrou ali, você não tem ideia do que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Já é 12:05 e eu só vou poder terminar essa história amanhã. Se você quiser saber, você tem que vir. Tá bom? Eu senti o pessoal até prendendo a respiração assim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, irmãos. Essa história tem a ver com esse Deus soberano. Vocês vão entender. Eu quero concluir a mensagem de hoje convidando a todos aqueles que entenderam a mensagem. Você que quer entregar a sua cidadania a Deus, a sua família a Deus. Você que quer entregar a sua vocação a Deus. E acima de tudo, você que quer dizer hoje, o apelo de hoje, presta atenção, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Hoje o meu apelo não vai ser para Deus te curar, não vai ser para Deus te dar um emprego, não vai ser para Deus abrir o mar. O meu convite de hoje é: se o mar não abrir, se o gigante não cair, se a doença não for curada, se o seu desejo é que ainda que o céu caia sobre a sua cabeça, nesta Babilônia você desenvolva uma fé que seja inabalável, você vai ficar em pé e você vai dizer: Senhor, me ajude, porque independente das circunstâncias ao meu redor, eu quero servir ao Senhor, eu quero amar ao Senhor e viver intensamente a minha fé, custe o que custar, em nome de Jesus.